não é só produzir suínos, não é só produzir proteína, é da dignidade de sobrevivência para o ser humano. Quantas pessoas vivem disso? É muita gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. O meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, leve e aberto, com uma gama imensa de profissionais da nossa área da suinocultura, feito por nós e para nós, né, e afins. E eu sempre digo que quem são os nossos clientes, os nossos consumidores do programa, são os alunos, são os professores, são os futuros alunos, os produtores, futuros produtores. Então, quem está na academia, e eu sempre chamo a atenção dos nossos consumidores, importantíssimo também os nossos não consumidores. Tenho o prazer hoje de receber a Sandra Davi Traverso, ela que é veterinária, formada com mestrado e doutorado em patologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje ela é professora titular de sanidade suína e patologia especial na UDESC, em Lages. Sandra, fiz aqui uma apresentação que eu sempre chamo que é uma apresentação fria, né? Uma leitura de currículo. A gente passa anos para construir um currículo e alguém lê assim em 30 segundos. Mas seja muito bem-vindo, Sandra, é um prazer falar contigo. E eu gostaria de cara, assim, saber quem que é a Sandra, né? Da onde veio. Para onde foi a gente sabe, né? Mas da onde veio e como que surgiu esse interesse pela veterinária, esse interesse específico pelo ramo da sanidade animal, né? A gente fala em patologia, mas estamos lidando com sanidade. E para mim é um prazer falar com quem está na sanidade e mirando hoje basicamente em dois públicos, né? O público que está na academia, que são os alunos, falando com uma professora, e também os nossos consumidores e os nossos não consumidores, né? O que a gente pode garantir do nosso produto nessa cadeia fantástica que é a suinocultura? Está contigo a tua apresentação, Sandra. Oi, Guilherme, uma alegria conversar, uma alegria que está aqui, né? Participar, a gente vê tanta gente participando, eu assisto os programas também, então é uma alegria. Muito, muito obrigada pelo convite. Você perguntou de onde eu sou, né? Eu sou de Erval do Oeste, no interior de Santa Catarina, né? Tudo faz parte da Grande Erval do Oeste, não sei se alguém conhece a região, mas Joaçaba, Luzerna, Erval Velho, tudo faz parte da Grande Erval. E eu sou um exemplo clássico daquela frase de a palavra convence, mas o exemplo arrasta, Guilherme. Eu sou filha de uma mãe professora e de um pai veterinário e me tornei uma veterinária professora. Então, a fruta nunca cai longe do pé, né? Então, foi essa paixão. Na verdade, eu sempre quis lidar com bovinos. Quando eu fui para a faculdade, eu queria lidar com bovino. Queria clínica de grandes e queria bovino de corte. E aí me corromperam na patologia. Eu consegui bolsa já no começo da faculdade, no quarto semestre, entrei para patologia e aí o Dalmo, o Gava e o Celso Pilati, que eram os 3 professores do laboratório na época que eu estava, me corromperam, né? Então eu aprendi muito com os 3, né? E com o Dalmo, que era um professor que todo mundo tinha muito medo dele, eu aprendi a gostar de suínos, aprendi a gostar de fazer necrópsia com o Dalmo, né? Então é uma coisa assim, eu fui construindo, porque eu nunca pensei que eu ia dar aula específica de sanidade suína, né? Eu dei muito tempo aula de patologia geral, de patologia especial, de plantas. E aí, quando a professora se aposentou, a Eliana se aposentou e começou a passar a cadeira de mão em mão em aluno substituto, professor substituto, não que não sejam professores bons, mas é diferente, porque quando você vai fazer extensão e vai fazer pesquisa, só professor efetivo é capaz de fazer. E aí eu e o Cristane nos reunimos e disse assim, como é que nós vamos fazer? Quem vai assumir a cadeira? Um de nós dois vai ter que assumir a cadeira. E aí ficou nesse impasse e o Zé disse assim, bom, se eu largo a cadeira, eu largo a agronomia, eu largo a zootecnia, a parte de agronomia, de suinocultura da agronomia, e a gente perde esse gancho para trazer o agrônomo para a área da suinocultura. E aí eu abracei a sanidade suína e eu já gostava de patologia de suíno.
E aí, quando eu comecei a me aprofundar na sanidade suína, porque é muito diferente, né? A patologia é uma coisa, a sanidade suína é muito mais complexa, né? São focos diferentes, né? São focos diferentes, são coisas diferentes que você tem que ministrar em aula. Uma das coisas que os alunos mais dizem, né? Professora, não vai ser aula de patologia. Eu falei, não, tem patologia, mas não é uma aula de patologia, né? É uma aula de sanidade suína. E como tu disse, né? Não só... Ela é importante não só para os que querem suinocultura, mas também para os que não querem suinocultura. Né? Para os que querem clínica de pequenos, às vezes eu digo para eles, não interessa o que vocês vão trabalhar. Vocês, como veterinário, vocês vão ter que responder, eles vão fazer perguntas para vocês. Né? Agora estourou influenza de alta patogenicidade em aves. Como é que você é veterinário você não vai saber responder? Então, são coisas que são extremamente importantes, independente da área que tu esteja. E eu me apaixonei, eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito, muito do que eu faço. E num estado como o nosso, num país como o nosso, que produz, que tem uma cadeia suinícola eficaz, né? A gente pode olhar para o Brasil e ver isso, ver a produção de suínos, ver a importância da economia, o que representa isso, não só para Santa Catarina, mas para o país, qual é o tamanho de divisa, qual é o tamanho de emprego, quanto isso movimenta, né? Porque não é só o comer a carne, é o produzir a ração, é o vender arame, é bebedor, toda a cadeia em si ela é muito rica, né? Então não é só a sanidade suína, é tudo que essa atividade representa para a gente, né? Principalmente para a gente que vem do interior, né? Eu não sou de produtora rural, mas cresci dentro das propriedades. O CRMV do meu pai é 42, Guilherme. Então era uma época que ele fazia, que tu pode imaginar, ele fazia, né? Então eu cresci nesse meio, né? E respeito muito esse meio. A gente tem que ter um respeito pelo produtor, pela pessoa que está lá, né? Você falou, as pessoas da academia. As pessoas da academia são importantes, mas elas só existem por causa do campo. A gente só existe por causa do campo, não tem. Então, eles são muito mais importantes, né? A gente tem que fazer, a gente tem que executar a nossa parte, mas nós temos que ter essa posição de saber. Nós só existimos porque o campo existe. O campo veio primeiro do que nós. É isso. Legal. Eu tinha preparado aqui um material para falar com uma professora de patologia. Já escrevi 5 coisas aqui só na tua introdução que mudou completamente o caminho, mas vamos lá, é assim mesmo. É assim mesmo. Bom, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar com uma pessoa que nasceu em Erval do Oeste no público virtual. E para mim remete muito, porque a minha atividade como extensionista rural, eu ia para o interior de Ibiã ali, e a gente tinha na empresa, eu trabalhei na Perdigão, uma granja que era a Granja Erval, né? Ela era em Erval do Oeste, uma granja que a gente dava suporte. E era uma granja bastante grande na época, com 200 matrizes. Hoje é um número bastante pequeno, mas legal falar com alguém de Erval. E também na minha introdução, quando eu falo os futuros produtores, os futuros alunos, que legal que tu é esse fruto que tu falou aí, né? E quanto que a gente pode influenciar as pessoas, né? Tomara que essa nossa entrevista possa influenciar bastante alguém. Gente. E eu já falo aqui, quando tu fala da história do Prestani, que foi meu último entrevistado, um programa que ainda não saiu, né? Não foi pro ar, mas quando tu fala de ti e do Prestani, eu fui um consumidor do produto de vocês, né? A gente pôde aproveitar muita gente que saiu da UDESC, né? Gente boa que está no mercado hoje, e que bom que a gente pode falar isso e agradecer publicamente para quem é da academia e ajudou a formatar esse pessoal, né? E quando tu fala também na questão da sanidade, pegando hoje, né, a gente não pode deixar de falar de uma coisa que está acontecendo, que são a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Alguém vai perguntar, e o veterinário tem que saber, independente da área que atue, né, o que é essa leptospirose, quais são os riscos, né?
estou resgatando, estão sendo resgatados aí animais de estimação, mas nos grupos que eu faço parte aqui, resgatei um leitãozinho, resgatei um suíno de fundo de quintal aí. O que eu faço? Né? Ele é um vetor, né? De qualquer maneira ele é um vetor. O que a gente faz nessa situação? Mas esse pode ser um outro capítulo, né? Que eu acho que é essa nossa preparação desse nosso mundo veterinário, que ele não tem fim, né? O que o veterinário faz? Me dá uma semana aí que eu te explico o que o veterinário faz, né? Então, é uma coisa ampla demais, né, Guilherme? Às vezes, quando eu vou dar aula para sanidade, porque quando eu dou aula para patologia é mais fácil, porque todo veterinário vai precisar da patologia. Independente da área que ele for, uma hora ou outra ele vai se deparar com a patologia. Agora, na sanidade suína fica mais restrito, né? E aí o que eu sempre digo, não fecha as portas. Não fecha as portas para ti. Mesmo um cara que quer sanidade suína, né? Não dá para fechar as portas. Você tem que ir. Eu não conheço ninguém que, a não ser, né, em questões políticas ou questões criminosas, eu nunca vi ninguém que morresse porque sabia demais, né? Então, vai para a aula disposto a aprender. Depois, lá na frente, a gente nunca sabe. Eu nunca imaginei que eu fosse dar aula de sanidade suína. Então, o quanto você está disposto a aprender, o que você quer aprender. Depois, sim, você sai dali, eu digo de conhecimento inteiro. Você aprende aquilo transversal na faculdade, quando tu sai, tu aprofunda o conhecimento na área que tu está trabalhando. Trocou a área que tu está trabalhando, aprofunda de novo. Agora, eu faço aulas de uma vez por mês com o mestrado e o doutorado na sanidade suína. E tem um veterinário da SIDASC, que é o César, ele tem doutorado. Ele fez doutorado em nutrição. E depois de bastante tempo na SIDASC, removeram ele para a sanidade suína. Aí o César entrou em contato comigo e disse, Sandra, eu posso assistir tuas aulas? Eu falei, pode, César, mas o que tu vai assistir? Ele falou, não, eu estou faz 3 anos aqui e eu preciso aprender de sanidade suína. Então é uma pessoa que tem doutorado, um veterinário, que diz assim, não, me colocaram, a gente tem que estar disposto para fazer o nosso papel, né? Então o global, e o global da veterinária é muito grande, né? Porque eles perguntam um monte de coisa pra gente. Imagina lá em casa, 3 veterinários e ainda estava meu cunhado. Então nós estávamos em 4 veterinários em casa e a nossa cadela entrou em eclâmpsia e nós, meu Deus, nós temos que levar no veterinário. Meu irmão se matava rindo, né? Eu falei, eu tenho 4 veterinários em casa e eu vou ter que levar por um 5º. Mas é muito grande. E é bem como tu disseste. Bom, tem alguma coisa que eu não sei. Nós temos, na verdade, não é alguma coisa, né? Nós temos uma imensidão de coisas que nós não sabemos. Mas as coisas básicas nós temos que saber. E nós temos que saber explicar, né? Não é à toa que a veterinária está na área de saúde. Nós estamos na área da saúde e não é de graça. Né? Às vezes o veterinário chega aonde o médico não chega. Então é uma responsabilidade muito grande. Deixa eu te perguntar no global que tu fala. Falando agora com uma catarinense, né? Um estado pequeno, com uma produção grande, né? O sul, o Brasil está crescendo, o centro-oeste, tem as expansões do Brasil. Santa Catarina, sendo um estado pequeno, é um diferencial pela sanidade, né? E o Brasil é um diferencial por produção no mundo, né? Eu tive a oportunidade de estar num congresso há pouco tempo, na Espanha, e o pessoal fez uma geral do mundo. Como está o mundo hoje, né? E o mundo hoje, até vou dividir aqui o que eu vi lá de primeira mão, né? O mundo hoje está no Canadá reduzindo, Estados Unidos reduzindo, a Europa reduzindo, a Espanha numa legal daí, numa produção legal, e numa palestra aí de uns 30, 40 minutos, o palestrante falou pelo menos umas 5, 6 vezes em Brasil crescendo, Brasil diferencial, Brasil. E o pessoal já se acostumou, né? Não é assim, vamos ter cuidado com o Brasil. Não é o Brasil está vindo aí, né? O que a gente pode fazer ou aprender com o Brasil. Qual que é o diferencial da sanidade do Brasil? Perguntando agora para uma professora específica, né? Por que o Brasil tem esse diferencial da sanidade? Eu acho que é um país abençoado por Deus mesmo, porque não tem como explicar. Não te pires
com o número de veterinários que viaja para o mundo inteiro, né? Então, a gente não tem PIRS, a gente não tem PED, a gente não tem TGE. Lembra quando foi o boom do TGE? Meu Deus, era o TGE, e daí quando o TGE chegou no Uruguai, o TGE vai chegar no Brasil. E aí parece que, não, o Brasil tem sorte. Não, o Brasil não tem sorte. O Brasil tem veterinários conscientes. Quando a gente viaja, a gente sai, a gente sabe dos riscos que a gente está assumindo. Né? Agora vai todo mundo para a Alemanha. Muito bem. Berlim, uma vez o Davi me mandou um vídeo, a tropilha de javali passando no meio de Berlim, né? Então a gente sabe disso. Não é sorte. O brasileiro tem mania de achar que é sorte. Não é sorte, é competência. A gente tem muito para aprender? Tem. A gente tem muito para melhorar? Sempre tem. Mas a gente é muito bom no que a gente faz. Nós somos bons no que nós fazemos e às vezes nós não reconhecemos isso. A gente sempre está pensando que o outro país é melhor, que o outro país é melhor. Quer ver uma coisa que eu acho é desvantajoso, mas ao mesmo tempo é vantajoso, Guilherme? O PCR. Para nós, o PCR é caro, né? É um método diagnóstico caro para a gente fazer no laboratório. Só que o PCR, se você não sabe usar direito, ele é um tiro no pé. Porque você vai lá, faz o PCR e deu positivo. Beleza, o PCR deu positivo. Tem doença? Você sabe para cada doença se existe uma relação do que PCR positivo com a carga viral ou não? Então a gente sabe que Lawsonia, quanto mais elevado é o índice de PCR, a probabilidade de ter doença é maior. Mas e para todas as doenças, isso é eficaz ou não? Então, como a gente não tem toda essa tecnologia, a gente tem que se garantir muito nisso. Então, eu tenho que fazer uma necrópsia bem feita, eu tenho que coletar um material para microbiologia bem feito, porque eu não tenho todas as técnicas. Né? A gente fica refém do material que vem de fora, da importação. É caro para a gente comprar kit, é caro para a gente fazer exame. O laboratório particular ainda é mais fácil, mas para nós que estamos na universidade, que você tem que implorar para não fazer uma licitação, nós na UDESC nós trabalhamos sem técnicos. Quem toca o laboratório são os mestrandos e os doutorandos e os alunos de graduação. Então nós temos que remar contra a maré. Mas aí a gente tem outro ponto muito positivo, porque eu tenho um aluno que quando ele sai para o campo, ele não só sabe interpretar, como ele sabe fazer. Não é à toa que quando sai um brasileiro, ou quando sai um indiano, ou quando sai um mexicano que vai para os Estados Unidos, eles buscam. Aqui da UDESC a gente teve, a Fernandinha ficou lá, a Fernandinha voltou, né? Mas nós tivemos o Pres que ficou lá, o Giovanni Trevisan que ficou lá, então nós temos a Raquel Reck que ficou lá. Por que os brasileiros vão e ficam? Porque eles têm um desafio que os outros não têm. E a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Né? O que a gente precisa também? A gente precisa que eles voltem. É bom ficar lá, né? Dar um status. Não, ficou, foi para os Estados Unidos. Mas quando é que a gente vai começar a voltar? Porque a gente precisa que eles vão lá, que eles aprendam, mas que voltem. É uma coisa difícil. Só que, claro, né, Guilherme? A gente tem que saber que não vive no País das Maravilhas. Eu sempre brinco com os meninos, né? Com os alunos. É Alice no País das Maravilhas e o Suíno no Mundo de Madec. Quem dera se a gente conseguisse seguir à risca as normas Madec. A gente não consegue. E claro que a nossa vida também é assim. Você vai ter que botar na balança o que é melhor para mim, o que é melhor para os meus filhos. Qual é a educação que eles vão ter lá, qual é o mundo. A gente sabe que isso pesa, né? É muito romântico eu dizer volta, é romântico da minha parte, né? Mas eu espero que um dia a gente tenha essa condição de trazer esse pessoal de volta. Isso é que eu espero que no futuro a gente consiga ter eles aqui, eles irem lá, mas mantê-los aqui. Sim. Deixa eu pegar o capítulo... Antes da volta, deixa eu pegar o capítulo da ida, né? que eu acho que é importante reforçar. E isso eu tenho reforçado quando eu entrevisto professores. Né? Eu falei que eu fui um consumidor aí do produto de vocês.
E o mercado hoje está ávido por profissionais. Então é legal esse teu comentário da ida. Né? Pô, aonde que um veterinário pode chegar? Em qualquer lugar do mundo. Né? O Brasil está sendo reconhecido por isso. Né? Então, pô, eu estou em dúvida. Legal, pode estar em dúvida. Vai fazer um estágio em bovinocultura, avicultura, seja lá onde for. Né? Para saber também o que não quer fazer. Né? Mas saiba que tem muito espaço. Né? Muito espaço. E puxando aqui para a sanidade, eu concordo contigo, eu tenho pavor da frase que o Brasil tem sorte, né? O Brasil não tem sorte, o Brasil tem quarentena, o Brasil tem política de recebimento, de reposição internacional, né? Tem os exames todos, e tem todo o acompanhamento veterinário, né, e sanitário, mas reforçando, pegando essa parte do professor aí, que tu falou da interpretação dos exames e o próprio envio de exames, né? Aonde que tu já deixou claro a nossa boa posição sanitária no mundo, né? O que tem de gargalo, por exemplo, se hoje eu pegar uma carga de um rebanho que está perfeito, seja reprodutor ou seja um terminado aí na sua última semana, se eu pegar uma lesão de pata hoje, suspeita de sênica. Né? A gente tem gargalos de velocidade de coleta, de velocidade de chegada, né, em pontos específicos, ou ponto específico do laboratório, e gargalo de retorno. Né? O que a gente pode melhorar aí nesse pacote? Considerando que a cadeia não para, né? A cadeia não para. A cadeia não para. Uma coisa tão engraçada você falar agora de sênica, um aluno nosso defendeu com mestrado agora com sorologia de sênica e a gente pegou todas as amostras de todo o estado, né, antes de começar a vacinar, para a gente ter um perfil. E nós temos que melhorar muito a nossa relação do particular com a defesa sanitária. A gente fala e aí eu tenho a defesa, a empresa não faz isso, a agroindústria não faz isso, a agroindústria diz, a defesa não faz isso. Então, esse diálogo tem que melhorar. Uma coisa que a defesa sanitária está fazendo rápido é entregar os resultados rápidos. Né? No momento que ocorre a notificação, o tramitar da ocorrência, porque tem aquela confusão de notificação, porque pode ser, né? A suspeita. E a ocorrência é quando aquilo realmente é uma suspeita fundamentada, eu vou fazer os laudos, vou mandar o laudo, e isso tem chegado rápido. A defesa tem sido muito boa nisso. Mas essa conversa tem que ser próxima. Eu vou te dar um exemplo. Teve em Santa Catarina sobre Algesic não, peste suína clássica africana, que eles pararam, né? E aí o que eles viram de coisas assim que são malucas? Você vai montar um galpão para fazer a estrutura. Tem que ter energia elétrica para tudo aquilo. Veterinário, a gente é veterinário, já não é técnico, né? O pessoal que está ali, mesmo os veterinários ajudando a fazer aspersão para limpar pneu, por exemplo, né? Ali, não sabe lidar com bomba costal. Quem sabe lidar com bomba costal? Qual é o veterinário que já lidou? Eu lidei com bomba costal porque eu moro num sítio. E daí eu tenho que passar sulfato na uva, eu tenho minhas roseiras. Mas qual veterinário que lida com isso? Né? Então são todos gargalos que a gente vai pegando, aí chega na empresa. Você chega, vamos abater. Tá, deu peste suína, vamos abater. Vamos levar para o frigorífico. Porque nós ainda temos aquele problema que nós, se um dia, né, meu Deus, que isso não for, nós tiver que fazer um abate grande, a gente hoje tem uma pressão da sociedade que antigamente nós não tínhamos, né? Todo mundo viu aquelas cenas difíceis de serem vistas que aconteceu na China, mas o pessoal não tem noção do tamanho que a população de suínos da China. E aqui vai ocorrer a mesma coisa. Beleza, vai ocorrer a mesma coisa. Então tá, então vamos encaminhar para um abatedor. O abatedor vai estar disposto a abater e perder a exportação? Quanto tempo nós vamos ficar em guerra entre, não, vamos enterrar, aí a Fátima tem que liberar porque é um... Imagina se...
né? Um cenário crítico. Estoura a peste suína e concorde, né? Quantos suínos vão ter que ser abatidos? Qual é a contaminação, o impacto do meio ambiente? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Aí, nessas confusões, o que se percebeu? Que a nória do abatedouro não cabia porca. Sim. Não cabia porca. Então, se dá uma emergência, tu já pensou que se dá uma emergência, né, dessa magnitude, nós não temos, às vezes, não, tudo bem, o abatedouro apoiou, vamos fazer. Nós não temos a estrutura? Quantos passaram por isso? Quantas empresas já passaram para fazer o checklist, bom, se acontecer isso? Então, eu acho que para a defesa sanitária está caindo de maduro nós começarmos a fazer reuniões para decidirmos isso, antes que isso aconteça, né? Nós tivemos sorte, por exemplo, com febre aftosa, quando estourou aquele surto de febre aftosa no Uruguai, depois veio para a Argentina, nós já tínhamos parado de vacinar fazia 1 ano e meio. Então, o joia não foi tão catastrófico em 2000, porque nós tínhamos 1 ano e meio só que tínhamos parado de vacinar. Se isso fosse hoje e nós tivéssemos a ingerência política, porque um dos problemas que aconteceu naquilo foi o governo se meter. Daí o governo se mete porque ele também faz parte do processo, né? E não era o governo da defesa sanitária, eu estou falando do governo fora da defesa sanitária, né? Porque daí começa estatístico da palpite em biologia, porque estatístico é muito bom na hora do trabalho, né? Tem coisa que não é para estatística, tem coisa que é para sanidade. E então esse pensar coletivo, tirando de lado as vaidades e as necessidades econômicas, precisa e está tardando a ocorrer. Porque se isso entra, e nós temos que estar com isso pronto. A empresa tem que estar já pensando nisso. Bom, se estoura, o que eu vou fazer? Porque imagina, aí é um abatedor de exportação, tu vai perder a exportação. O que é melhor? É perder a exportação ou é perder o status, por exemplo, de livre? Mas aí a gente diz, perder a exportação. Quanto é que é o impacto do faixa 2 ali, se ele para a exportação? Qual é o impacto disso? Não é para a empresa. Qual é o impacto disso no Estado? Porque quanto vai deixar de ser exportado? Então, são coisas que nós temos são detalhes que nós temos que começar a decidir de maneira mais séria. Nós não podemos ficar sentados esperando acontecer. Porque o risco é muito grande. Hoje, o risco com o javali, nós estamos bem com a Algesc no sul, né? Nós estamos bem com a Algesc no sul. Até quando? Porque cada vez mais, vai fazendo a sorologia, a gente vai encontrando sorologia nesses acelvajados. Até quando? Então, nós temos que aproximar e sentar com a maturidade que o assunto precisa. É difícil, Guilherme. Bom, tu tá na cadeia mais tempo do que eu. Tu sabe muito bem do processo. Eu já peguei eliminação de plantel de Algesc, né? Já tive essa experiência, foi muito pequena, plantel muito pequeno, mas ele é qualquer eliminação ela é contundente, né? E a gente teve essa experiência não, a gente teve uma experiência de um desafio no Covid, né? Das indústrias Sim. Não podendo abater ou reduzindo o abate, né? E se for preciso fazer um abate sanitário, né? Aí eu participei já de uma contingência de avicultura, né? Uma contingência da avicultura, inclusive com simulação de mídia, sabe? Se vem uma mídia me perguntar, tu tá abatendo teus animais por quê? O meu filho pode comer essa carne? Tu comeria essa carne? Então, eram situações bem, assim, para ver quem que vai ser o porta-voz. Mas aí a minha pergunta para ti, eu acho que eu já sei a resposta, mas aonde que está, qual que é como que está sendo lidada a contingência desde a academia, né,
Até esse exemplo de Santa Catarina foi um exemplo bom de contingência, de simulação de contingência. Mas o quão frequente isso, porque isso não está em congresso, isso não está nos debates aí, né, da área. Porque é uma coisa que o pessoal não gosta de debater, né? A gente debate, a gente debate muito, vamos retirar antimicrobiano, tem coisas de tirar antimicrobiano que tem que continuar debatendo, depois a gente pode até falar nisso, mas a gente tem que debater mais do que isso. Santa Catarina agora todos os veterinários vão passar por um treinamento de sanidade suína, então eles vão ter 2 dias com as diferenciais, né? Então vai ser feito a diferencial de PIRS e Algesc e das entéricas, vai ser discutido a doença, feito um diferencial das outras doenças, primeiro se apresenta a doença, depois a gente discute isso, e aula e técnica de necrópsia e coleta de material para tudo, porque a gente fica com aquela coisa assim, eu vou coletar material para tal, então tá, eu tenho que coletar o pulmão, eu tenho que coletar o baço, eu tenho que coletar isso. Não é assim, você tem que saber o que você vai coletar como um todo. Se você coletar, você pensar nas doenças principais, você vai coletar tudo, já coleta tudo, né? Não custa coletar tudo. Numa eminência dessas, não custa coletar tudo. Então, morreu 20% do lote. Hoje não tem mais isso, da obrigatoriedade de a gente avisar quando a gente tinha uma mortalidade mais alta do que 20%. Isso caiu. As notificações, né? Das notificações, que a gente precisava notificar a SIDASC, né? Ou o órgão de defesa. Mas a gente precisa fazer isso, e uma coisa que não tem, Guilherme, que eu sinto falta, isso é pouco contemplado na graduação. As graduações não têm. A graduação não tem uma parte de defesa sanitária. A gente tem DOIC, que é extremamente importante, mas é a defesa como funciona, a importância da defesa. É importante que a gente... O que a gente está vendo em Santa Catarina? Porque, como toda classe de profissionais, nós temos profissionais corretos e profissionais que a conduta é um pouco duvidosa, né? Então, quando a SIDASC tinha um contingente grande de pessoas que fazia brucelose e tuberculose, quem fazia era a SIDASC, nós tínhamos menos notificações. Nós temos mais notificações por quê? Por que nós temos mais notificações? Estão escondendo a doença? Porque eu cansei de fazer necrópsia de bovino, daí a gente avisar a defesa, né? E às vezes você chegava no proprietário e cadê a vaca? Pois é, a vaca eu dei um jeito, tu sabe que eu dei um jeito, era pedir pro vizinho. E aí a gente não pode ter a pressão do dono no veterinário, mas eu preciso de um estado que aumente a contratação. Então, a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem, como classe de veterinário, que lutar por isso. Você viu o que aconteceu no concurso para o MAPA? Você viu? Vai ter um concurso para o MAPA. Não é mais concurso para veterinário. Todo mundo faz o concurso de todas as áreas, os melhores classificados vão ser usados e você... Então, não é veterinário para o MAPA, engenheiro florestal, agrônomo, pode... Aí a mulher na entrevista disse, não tem problema, nós vamos treiná-los. Você vai treinar uma... Então, são coisas assim, ou a gente começa a se posicionar e ir atrás do que a gente precisa fazer para a sanidade, ou a coisa vai ficar feia. Nesse sentido, eu acho que pega um pouco da nossa conversa inicial, quando a gente falava, vamos falar de Brasil e também de Santa Catarina, de quanto que vale, quanto que é o custo, não o custo da patologia, mas o valor da sanidade, né? Quanto que isso implica, né? Tu estava falando aí do que gera de emprego. Eu sempre, quando penso em gerar emprego, eu penso em pneu de caminhão. Quanto pneu de caminhão a gente, borracharia, seja lá, quanto que a gente impacta, assim, em quem... eu nunca imaginei que... Não, esse cara aí está nos ajudando, né? Esse faz parte da minha cadeia. É muito ampla a nossa cadeia, né? Para ter essa fragilidade.
E aí a gente vê como a gente não tem sorte, Guilherme. Como a imensa maioria dos veterinários que trabalham na suíno e na avicultura e na bovinocultura trabalham com seriedade. Não é sorte. É você ter uma pessoa íntegra na cadeia. Quando a gente contrata alguém, a gente tem que contratar pela competência, claro, mas pela conduta, né? Então, isso não é sorte, isso é mérito dos nossos veterinários que estão no campo. Só que a gente precisa conversar mais e precisa estar sempre um passo à frente. A gente precisa estar um passo à frente, né? Nós já vimos, falando de tragédia, né? Porque não tem como a gente não conversar sobre isso, porque agora o Rio Grande do Sul é muito complicado essas chuvas, é diferente de Santa Catarina, porque Santa Catarina drena para o mar, então ela sobe, leva tudo e ela vai embora rápido, né? E aquela região do Rio Grande do Sul é várzea e aquilo é muito mais difícil de drenar. Mas a gente viu, por exemplo, quando dava aquelas enchentes homéricas em Blumenau, alagava o Blumenau e Brusque. Aí entrou um prefeito que era geólogo em Brusque. Diziam que ele ia roubar horrores, né? Porque ele estava roubando, porque ele contratou geólogos e falou, aqui tu tira a população, aqui você faz isso. Alaga horrores as outras cidades e Brusque está tranquilo. O que era antes de fazer as 2 barragens, e nós ainda temos mais 2, né, no mínimo, para ser feitas, mas o que era antes dos alagamentos e o que é depois. Então, nós temos que trabalhar antes. Então, nós estamos vendo isso na natureza, né? Da pior forma possível nós estamos vendo isso. Eu brinco, né, que a minha mãe é Santa Catarina e o meu pai é Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Catarina, meu irmão nasceu no Rio Grande do Sul ainda, minha família inteira é gaúcha. Eu passava as férias de verão, ficava em férias de verão, a gente praticamente se mudava para Livramento. Então, nós crescemos muito, é bem isso, né? Santa Catarina é minha mãe e Rio Grande do Sul é meu pai. E nós estamos aprendendo isso com muita dor, tá difícil de ver, tá difícil de ligar, tá difícil, né? Tá muito difícil. Nós não podemos deixar ficar difícil na suína. Nós não podemos, nós precisamos fazer com que isso alavanque, com que se converse com seriedade, com clareza, com parceria. A gente precisa aproximar esses 2 setores e eu acho que é o maior gargalo. A gente sempre tende a... É mais fácil a gente olhar o que o outro não fez do que o que a gente não fez. Isso é assim com todo mundo, né? A gente precisa muito tempo para conseguir olhar isso. Eu sempre faço essa pergunta para os professores e o pessoal, a gente sente, eu falo dessa carência de profissionais, né? Se eu for dentro de uma universidade hoje, a gente tem uma carência de quem quer trabalhar na produção, né? É uma realidade, infelizmente, é uma realidade. E a produção está demandando bastante, né? Precisa bastante. Quando eu me formei, eu ficava catando emprego porque não tinha na época, né? E hoje a gente as empresas pedem currículos. Como que está sendo tratado hoje esse impacto para mostrar monetariamente para um aluno? Quanto que é 1 grama de conversão? Quanto que é um percentual, 1% de mortalidade? Esses são exemplos trabalhados. Vamos lá, imaginar uma aula tua de doenças respiratórias, né? Estou com um desafio aqui, seja lá qualquer surto respiratório, né? Quanto que isso também, essa lesão bonita aqui na necrópsia, a gente está vendo o pulmão todo detonado, beleza, isso aqui eu vou tratar, o veterinário querendo brincar ali de clínica e coisa, né? Mas esse impacto aqui, quanto que ele está me tirando em dinheiro? Quanto que o produtor está perdendo? Quanto que a indústria está perdendo? O que está girando de dinheiro? Isso está sendo tratado nessa questão monetária. E aí nós temos uma disciplina que é gerenciamento, que aí é só para quem mais tem. Aí sim a gente ensina até fazer desde calcular uma granja, calcular tamanho, calcular dimensões e até calcular
os custos, né? Então a gente traz granjas que a gente visita, pega os custos, eles acompanham a gente recuperando as granjas, porque tem muito independente em Santa Catarina ainda e às vezes isso é difícil. Então a gente acompanha isso, tenta fomentar, né? Aí a gente trabalha isso. E na disciplina também. E isso está ficando cada vez mais difícil, né, Guilherme? Porque aí tu imagina no mundo hoje em que entra aluno de veterinária que é vegano. E aí você vai dizer que você vai eutanasiar um suíno para fazer um diagnóstico, né? Então a gente tem que estar preparado para conversar com eles e preparado para mostrar para eles o quanto isso é importante. Que aí eu digo, isso é muito bonito, beleza? Mas a família depende daquele lote. Sanidade do rebanho. Eu estou cuidando do rebanho, mas eu estou cuidando do rebanho e eu estou cuidando da família. Quanto que isso impacta, né? O que você vai fazer? Aí, como tem muita gente, agora essa turma tá bom, porque eu tenho, acho que 50% da turma de sanidade desse ano que é produção. Então, querem bovinos, querem equinos, querem suínos, querem aves, tá uma maravilha. Mas é muito raro isso, né? E aí, às vezes, você diz assim, não, mas tá dando aula de circovírus. A primeira coisa que você tem que decidir é o que você vai fazer com o refúgio. Quantos refugos você tem? Você vai eutanasiar o refúgio? Você tem estrutura para separar os refugos? Você vai entregar para os terminadores de refúgio? Eles, como professora, eu falei, sim. Ou vocês acham que a gente vai pegar aquela carne ali e vai desperdiçar? E não é nem só a carne, é o indivíduo. O indivíduo como eu sou cristã, né? O indivíduo como ser criado por Deus. Eu digo para eles, é tão grave a gente, né, desperdiçar carne como desperdiçar fruta, como desperdiçar salada. Uma coisa é minério, né? A gente fazia aquelas experiências no colégio, você bota água com sal, esquenta na frigideira, retira a água, recupera o sal. Você faz isso com o reino mineral. O reino vegetal e o reino animal você não faz. Então, o respeito que nós temos que ter por isso é muito grande. E aí isso eu falo para eles, o que você vai fazer? Você tem um galpão com 5.000 suínos. Começa a morrer, você vai deixar todos morrerem? Aí eles começam, são várias coisas que a gente tem que discutir, fazer com que eles tenham o crivo, né? Conceitual. As gaiolas, vamos pegar a gestação coletiva. Se a gente filmasse aquelas porcas brigando e alguém me disser que aquilo é bem-estar, porque elas brigam demais, elas morrem, às vezes tem bicho que morre por causa da briga, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado e tem que explicar para eles, nós não estamos fazendo para judiar, nós estamos fazendo para melhorar, né? O nosso intuito é esse, né? Então, a gente tem que mostrar para eles a importância disso, que às vezes isso é necessário, né? Não tem como. E aí, às vezes, eles romantizam, professor, eu falei, ótimo, vamos tirar as vacinas que são inoculadas nos ovos, vamos tirar os hormônios. Eu falei, quando vocês entrarem num abatedor de exportação, vocês vão ver que a cabeça do suíno ela é cortada no meio para a gente pegar a hipófise para fazer hormônio para quem precisa. Então, tem coisas, às vezes dá até medo de falar, porque eu tenho medo, às vezes, que eles... Não, então eu não vou mais tomar tal remédio. Porque a coisa ficou tão grande, isso, que é complicado, mas a gente tem que mostrar. E para o aluno, eu nunca tive problema. E eu dou aula para vegano, dou aula para vegetariano, eles fazem as aulas, mas é isso, Guilherme, a maneira com que você mostra isso para eles. E você tem que mostrar. Não é só produzir suínos, não é só produzir proteína, é da dignidade de sobrevivência para o ser humano. Quantas pessoas vivem disso? É muita gente. É muita gente. E aí tu tocou num ponto, né? Além da produção direta como alimento e a produção de outras matérias-primas que o suíno dá e que os outros animais dão também, né? Mas tem um capítulo que não é novo, né? Mas está sendo mais explorado agora na suinocultura, que é o xenotransplante, né?
transplante de órgãos aí que também está ajudando vai ajudar a salvar muita gente. Mas, Sandra, nosso papo tá bom aqui e o relógio não parou. E a gente conversa, né? Eu converso pelos cotovelos. O problema é isso. Não, mas eu acho que é importante. Eu estou imaginando aqui a chamada da nossa conversa, né? Vou falar com a patologista. Sim, mas, porque nós íamos falar de patologia e caiu. Mas eu acho que esse é o... E até para dar uma noção para quem está nos escutando do que é o programa, né? Não, aqui não é ao vivo, nós só não estamos sentados juntos tomando o mesmo chimarrão, né? Mas é um programa que eu falei no começo, ele é aberto, e eu acho que são esses pontos que às vezes vão surgindo, que, mas o veterinário cuida disso, cuida de muito mais outra coisa, né? Ele tem que estar... E o patologista vai falar de patologia de outras espécies, né? Então, esse que é o legal da nossa profissão, e talvez a chamada aqui seja, sei lá, o leque de oportunidades do veterinário, né? Mas eu te agradeço muito, Sandra, eu te pediria assim, qual que é a tua vida fora o teu ócio criativo aí fora da veterinária, né? Esquece aí todos os veterinários que tu carrega junto contigo, mas fora do expediente, né? O que tu faz para... A coisa que eu mais gosto de fazer é ler e nadar, né? Nadar, eu tô sem poder nadar agora por causa dos horários dos meninos, mas eu tenho um problema com água, eu não posso ver água, né? Eu não posso ver água. Nós fomos pro Ushuaia esses dias, o ano passado, em julho, e eu vou botar o pé dentro d'água. Você disse, tu é louca? Eu falei, não, tô até aqui, não vou botar o pé dentro d'água. A água é o meu ponto fraco. E aí, nas horas vagas, como eu digo para os alunos, eu ainda evangelizo. Às vezes eles me dizem, Sandra, o que é que tu vai fazer? Não, quarta-feira à noite eu tenho evangelização. Então, eu trabalho com criança de 8 a 11. É um mundo muito diferente do que eu faço na faculdade, né? Aí tem os trabalhos de brechó, solidários. Então, eu faço coisas assim fora, justamente porque pensa, né, Guilherme? Um ser humano, 2 filhos, com 2 pais veterinários, os 2 que trabalham com suinocultura. Pobre das criaturas, né? Tem que fazer eles pensar fora da caixa, vai fazer outra coisa, porque senão eles ficam assim, né? Então a gente tenta fazer coisas diferentes, assim, tenta se policiar para chegar em casa e não ficar falando o tempo inteiro de serviço, porque senão complica. Mas a coisa, sem dúvida, que eu mais gosto de fazer é nadar e ler. Meu Deus do céu. Tem alguma uma dica ou o que tu está lendo hoje que possa estimular aí o pessoal que nos escuta? Eu acho que é gostar do que faz, né, Guilherme? A gente fica 8 horas por dia trabalhando. E na nossa vida produtiva, que é curta, né, a gente tem que gostar do que faz e se dedicar, porque a porcentagem de coisa que a gente vai ver vai ser muito maior do que a que a gente não vai ver. Então, se nós não nos dedicarmos na nossa vida profissional, a gente vai ser a gente tem que tentar fazer o seu melhor e gostar do que faz. Ninguém consegue fazer bem feito se não gosta do que faz. Então, tu não gosta, troca, mas goste do que você faz. Isso é fundamental, né? Legal. Te agradeço muito pelas discussões aqui, né? Sempre é bom falar com pessoas. Eu tenho essa oportunidade de falar com muita gente, né? De pessoas, né? E é legal porque sempre tem coisas para aprender. Acredito que tu aprende talvez mais do que tu ensina para as crianças, né? Por estar com crianças. E é legal porque a gente sempre pode ter essa oportunidade. Te agradeço por poder contribuir aqui com o programa e também por estar formando gente, né? Obrigada. Nós dependemos aí dessa força à distância aí dos professores, né, que estão formando gente e que estão também estimulando as pessoas. Conta conosco aqui da academia e que bom a gente poder ter falado. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Legal.
Até mais. Até mais. Tchau. Tchau para todos que nos assistirem também depois.